Ela sumiu da minha vida do nada, e nunca descobri o motivo. Era para ser só mais um dia normal. Acordei, peguei o celular e, como sempre, abri o WhatsApp para ver as mensagens. Mas algo estava estranho. Nenhuma notificação dela, nenhuma resposta. Isso já era suficiente para me deixar inquieto. A gente se falava todos os dias, desde a hora que acordava até quando ia dormir. Não importava o que estivesse acontecendo, sempre trocávamos mensagens. Era como um ritual. Talvez ela tenha dormido demais, pensei. Passei a manhã tentando me distrair, mas de tempos em tempos pegava o celular e olhava a tela. Nada. Nenhuma mensagem, nenhum áudio, nenhuma figurinha engraçada que ela costumava mandar. No almoço, resolvi mandar um "E aí, tudo bem?" A mensagem ficou com um único tique. Nem foi entregue. Um nó começou a se formar no meu estômago. Meu cérebro tentou racionalizar. Deve ser problema no celular dela. Talvez esteja sem bateria. Pode ter esquecido em casa. Mas algo dentro de mim dizia que não era só isso. Na metade da tarde, tentei ligar. Chamou uma vez e caiu direto na caixa postal. Meu coração acelerou. Fui pro Instagram. Pesquisei o perfil dela. Usuário não encontrado. A ficha começou a cair. Abri nossa conversa no WhatsApp. A foto dela tinha sumido. O status também. Chequei no celular do meu amigo. O perfil dela ainda estava lá. Ela tinha me bloqueado. Do nada. Meu estômago revirou. Passei. Os minutos seguintes em choque, olhando pro celular como se estivesse esperando um milagre. Minha mente repetia a mesma pergunta sem parar. O que aconteceu? A gente se falava todo dia. Ontem mesmo conversamos antes de dormir. Falamos sobre um filme que ela queria ver, sobre um bar novo que poderíamos conhecer no fim de semana. Tudo parecia normal. Voltei para nossa última conversa. Meu boa noite estava lá, seguido de um emoji de coração que ela mandou. Se ela tinha algum problema comigo, por que não disse nada? Se aconteceu alguma coisa, por que não me avisou? Minha cabeça começou a buscar explicações. Será que ela conheceu outra pessoa? Será que aconteceu alguma tragédia? Será que fui hackeado? E não percebi? Minha ansiedade foi a mil. Eu precisava saber. Tentei contato com os amigos dela, mas a maioria não me conhecia direito ou fingia não saber de nada. Uma amiga em comum disse apenas: "Talvez seja melhor você seguir em frente." Seguir em frente? Como, se eu nem sabia o que estava acontecendo? Nos dias seguintes, minha rotina virou um caos. Acordava e checava o celular como um reflexo. Entrava no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, como se de repente ela fosse aparecer. Mas nada mudava. A ausência dela era um vazio sufocante. O silêncio era pior do que qualquer briga, e o pior é que a gente não brigou. Não teve desentendimento, não teve nada. Simplesmente, do nada, ela decidiu apagar a própria existência da minha vida. Eu revirei cada conversa, cada memória, cada detalhe do nosso tempo juntos. Mas não havia nada que indicasse um problema. E essa foi a parte mais difícil. A falta de explicação. Se ao menos ela tivesse dito algo como "não quero mais falar com você" ou "preciso de um tempo", eu teria aceitado. Mas o ghosting é cruel porque não te dá fechamento. Ele te deixa preso em uma história sem fim, sem resposta. Nos primeiros dias eu quase não conseguia dormir. A cada hora eu pegava o celular e abria nossas antigas conversas como se de repente elas fossem mudar. Como se houvesse alguma pista que eu não tinha percebido antes. Comecei a me perguntar se tudo o que tivemos foi real. Se em algum momento ela já planejava me abandonar e eu não percebi os sinais. Depois de uma semana, fui tomado por uma obsessão. Eu queria respostas. Eu precisava de respostas. Criei um perfil falso no Instagram e fui até o dela. Tudo estava normal. Postagens novas, stories, fotos sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse existido. Isso me destruiu. Se ela estivesse passando por algo difícil, talvez eu pudesse entender. Mas não. Ela simplesmente seguiu a vida como se eu fosse descartável. Como se todo o tempo que passamos juntos não tivesse significado nada. Depois disso, fiquei dias sem comer direito. Não conseguia me concentrar no trabalho, nem sair com os amigos. Eu não tinha ânimo pra nada. As pessoas ao meu redor começaram a perceber que algo estava errado. Meu melhor amigo, depois de me ver naquele estado, disse uma coisa que me marcou. "Cara, às vezes a gente nunca vai entender por que as pessoas fazem certas coisas, mas se prender nisso só vai te destruir." E ele estava certo. Foi só depois de um mês que comecei a tentar seguir em frente de verdade. Deletei nossas conversas. Apaguei as fotos. Me obriguei a parar de stalkear, e aos poucos a dor foi diminuindo. Mas vou ser sincero, ela nunca desapareceu completamente. Às vezes, quando ouço uma música que ela gostava, quando vejo alguém com um perfume parecido com o dela, ou até quando abro o WhatsApp e percebo que ainda espero vê-la lá. Tudo volta.
A pior parte do ghosting não é a pessoa sumir, é o vazio que ela deixa dentro de você e a certeza de que nunca vai haver um fim. Nos meses seguintes, tentei de tudo para me distrair. Comecei a sair mais com os amigos, voltei a jogar videogame, tentei me forçar a conhecer novas pessoas, mas nada parecia funcionar de verdade. Eu podia estar no meio de um bar lotado, cercado de gente rindo, mas ainda sentia aquele vazio dentro de mim. Era como se uma parte de mim estivesse constantemente esperando uma resposta que nunca chegava. O pior era quando a noite chegava. Durante o dia, pelo menos eu conseguia me distrair um pouco. Mas à noite, quando tudo ficava silencioso e eu ficava sozinho com meus pensamentos, a mesma pergunta voltava. Por quê? Eu tentava não pensar nela, mas era impossível. Eu me perguntava o que ela estaria fazendo naquele momento, se ela pensava em mim, se ela sentia falta de mim, ou se eu já tinha sido completamente apagado da vida dela. Comecei a procurar histórias sobre ghosting na internet. Vi fóruns cheios de relatos de pessoas que passaram pelo mesmo. Gente que tinha sido deixada, do nada, sem explicação. Pessoas que, assim como eu, estavam presas em um ciclo de questionamentos e dor. Isso me ajudou um pouco, mas também me deixou pior. Porque percebi que esse tipo de história raramente tem um final satisfatório. A verdade é que algumas pessoas simplesmente vão embora, sem motivo aparente, sem aviso, e a gente nunca vai saber o porquê. Mesmo assim, algo dentro de mim ainda não queria aceitar. Foi aí que fiz uma das coisas mais patéticas que já fiz na vida. Mandei um e-mail pra ela. Eu sei, ridículo. Mas eu precisava tentar. No e-mail, fui direto ao ponto. Eu não estou aqui pra pedir que volte, nem pra implorar nada. Só queria entender. Se eu fiz algo errado, me diz. Se foi algo pessoal seu, eu aceito. Mas por favor, só me dá uma explicação. Enviei. E esperei. Um dia se passou, depois 2, depois uma semana, nada. Ela nunca respondeu. E acho que naquele momento finalmente caiu a ficha. Ela nunca iria responder. Pior do que não ter resposta era saber que, pra ela, eu já não existia mais. Depois disso, algo dentro de mim mudou. Não sei se foi raiva, tristeza ou simplesmente exaustão emocional, mas pela primeira vez eu quis esquecer. De verdade. Apaguei o e-mail da caixa de enviados, bloqueei o perfil fake que tinha feito pra espiar o Instagram dela. E prometi a mim mesmo que não olharia pra trás. Foi difícil. Tinha dias em que eu queria pegar o celular e stalkear de novo, mas me forçava a não fazer isso. Tinha dias em que eu sonhava com ela. Sonhava que ela voltava, que me explicava tudo, que dizia que sentia minha falta. E acordava frustrado, porque sabia que o tempo passou, e aos poucos o peso foi diminuindo. Hoje ainda penso nela às vezes. Não tanto quanto antes, mas de vez em quando a memória vem. Mas agora, em vez de me perguntar por quê, eu só aceito que algumas histórias nunca vão ter um final, elas só terminam. Os meses viraram um ano. E por mais que eu não quisesse admitir, a ausência dela ainda existia dentro de mim. Não era mais uma dor insuportável, mas uma cicatriz que eu sabia que nunca iria sumir completamente. Eu segui em frente, ou pelo menos tentei. Conheci outras pessoas, me envolvi em outros relacionamentos, mas no fundo, sempre existia aquele medo. E se isso acontecer de novo? A verdade é que, depois do ghosting, minha forma de ver as pessoas mudou. Passei a ter dificuldade em confiar. Quando alguém demorava para responder uma mensagem, meu cérebro entrava em alerta. Quando um relacionamento começava a ficar sério, eu já me preparava para o momento em que a pessoa fosse simplesmente desaparecer. Eu me tornei mais frio, mais desconfiado, e de certa forma, isso me impediu de me conectar de verdade com outras pessoas. Até que um dia, por acaso, vi o nome dela de novo. Eu estava mexendo no LinkedIn, algo que quase nunca fazia, e sem querer, esbarrei no perfil dela. Meu coração disparou. Ela tinha mudado de cidade. A última vez que nos falamos, ela morava a poucos quilômetros de mim. Agora estava a centenas de quilômetros de distância. Isso explicava alguma coisa? Não. Mas, de certa forma, me deu um senso de encerramento. Ela tinha seguido em frente. De verdade. E eu também precisava fazer isso. Naquele dia, tomei uma decisão. Parei de me perguntar, e se? Parei de procurar sinais, explicações, pistas que talvez nunca tenham existido. Aceitei que algumas coisas não precisam de resposta. E pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio genuíno. O ghosting me destruiu, por um tempo, mas no fim das contas, me ensinou uma coisa. Se alguém quer ir embora da sua vida, deixe ir. Porque quem realmente se importa, fica. Os dias passaram depois desse momento de alívio, mas a vida não mudou da noite para o dia. Por mais que eu tivesse decidido seguir em frente, ainda havia momentos em que aquela sombra voltava. Às vezes, em uma conversa com amigos, alguém mencionava um nome parecido com o dela e meu corpo reagia antes da minha mente. Outras vezes, passava por um lugar onde costumávamos ir juntos, e uma onda de lembranças invadia minha mente sem aviso. Mas a diferença era que agora eu não lutava mais contra isso.
Antes, cada memória dela era como um espinho que me machucava. Agora, eu deixava os pensamentos virem e irem embora, como folhas sendo levadas pelo vento. Comecei a perceber o quanto minha vida tinha girado em torno de alguém que não pensava mais em mim. E isso me fez refletir sobre todas as vezes em que me coloquei em segundo plano. Foi então que decidi fazer algo que nunca tinha feito de verdade: investir em mim mesmo. Passei a focar no meu trabalho, em projetos que sempre quis começar, mas nunca tive coragem. Fiz cursos, comecei a praticar exercícios, saí mais sozinho, e percebi que a solidão não era algo ruim, mas um espaço para me entender melhor. A maior mudança aconteceu quando conheci uma pessoa nova. Foi um encontro casual, sem grandes expectativas. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti ser vulnerável sem o medo paralisante de ser abandonado de novo. O ghosting tinha me deixado cicatrizes, mas também me ensinou a valorizar quem está presente. Quem responde, quem se importa, quem não tem medo de ser sincero. E, finalmente, percebi que eu não precisava de um desfecho para seguir em frente. O desfecho não era uma mensagem dela, uma explicação ou um pedido de desculpas. O desfecho era eu decidindo que já era hora de deixar essa história para trás. E naquele momento, eu realmente segui em frente. Os anos passaram. E com eles, a lembrança dela foi se tornando cada vez mais distante. Se antes a ausência dela era um buraco que consumia minha energia, agora era apenas um detalhe do meu passado. Algo que aconteceu, que doeu, mas que não definia mais quem eu era. E então, um dia, algo inesperado aconteceu. Recebi uma notificação no Instagram. Uma nova mensagem. O nome dela apareceu na tela. Meu coração não disparou. Não senti aquele nó no estômago, nem aquela ansiedade sufocante de antes. Apenas uma leve surpresa, como quando você encontra uma foto antiga de algo que já nem lembrava mais. Abri a mensagem. Oi, sei que já faz muito tempo, mas queria pedir desculpas. Não sei se faz diferença agora, mas queria que soubesse que não foi culpa sua. Fiquei olhando para aquelas palavras por um tempo. Ela não explicou nada. Não deu motivos, não justificou. Apenas uma desculpa vaga, anos depois. Por um instante pensei em responder, perguntar o que realmente aconteceu, tentar entender de uma vez por todas. Mas então percebi algo importante. Eu não precisava mais dessa resposta. Já tinha encontrado meu próprio encerramento. Então, simplesmente fechei o Instagram, sem responder, e continuei vivendo minha vida. Nos dias seguintes, aquela mensagem rondou minha mente de vez em quando, mas sem o peso de antes. Não era mais uma ferida aberta, apenas uma lembrança de um capítulo antigo que eu já tinha superado. Eu não sentia raiva dela, nem ressentimento. Só uma leve curiosidade sobre o que teria motivado aquela mensagem depois de tanto tempo. Mas, no fim, percebi que não importava mais. Minha vida tinha seguido em frente, os dias foram passando, e cada vez mais eu percebia o quanto aquela experiência me transformou. Se antes eu tinha medo de confiar, agora eu sabia escolher melhor as pessoas ao meu redor. Não porque eu esperava que elas fossem desaparecer, mas porque aprendi a valorizar quem realmente estava presente. Se antes eu buscava respostas desesperadamente, agora eu entendia que algumas perguntas simplesmente não precisam ser respondidas. E, acima de tudo, aprendi a me colocar em primeiro lugar. A vida tem um jeito estranho de nos ensinar lições, às vezes da forma mais cruel. Mas no fim, percebi que perder alguém sem explicação me fez ganhar algo muito mais valioso: o respeito por mim mesmo. E, sinceramente, isso vale mais do que qualquer resposta. Os meses passaram, e a lembrança daquela mensagem foi desaparecendo, assim como ela havia desaparecido da minha vida antes. Eu não senti vontade de responder, não por orgulho, mas porque percebi que não havia mais nada a ser dito. A vida seguiu seu curso, e eu continuei crescendo, mudando, vivendo novas experiências. Um dia, enquanto tomava um café em um lugar que costumava frequentar anos atrás, vi um casal rindo em uma mesa próxima. A forma como se olhavam, como pareciam perdidos um no outro, me trouxe uma lembrança distante. Por um breve momento, pensei em como tudo poderia ter sido diferente se ela tivesse escolhido ficar, se tivesse tido a coragem de conversar ao invés de desaparecer. Mas então, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que não queria que tivesse sido diferente. Se ela tivesse ficado, eu talvez nunca tivesse aprendido a me valorizar da forma como aprendi. Nunca teria entendido que algumas ausências são bênçãos disfarçadas. Terminei meu café, paguei a conta e saí sem olhar para trás. E pela primeira vez, desde aquele dia em que ela desapareceu, percebi que ela não significava mais nada. Para mim, eu estava enfim livre. Os dias continuaram passando, e aquela liberdade que senti naquele café não foi um momento passageiro, era real. Pela primeira vez em anos, percebi que não havia mais nenhum resquício de dor, nenhuma necessidade de entender o passado, nenhuma sombra dela pairando sobre mim. O ghosting foi um capítulo difícil da minha vida, mas agora era apenas isso, um capítulo. E minha história estava longe de acabar. Comecei a me abrir mais para novas pessoas, sem os medos que antes me paralisavam. Conheci alguém especial, alguém que, ao contrário dela, sabia o valor da comunicação, da presença, da reciprocidade. Dessa vez, não havia joguinhos.
Não havia incertezas sufocantes. E isso me fez perceber algo ainda mais importante. O problema nunca fui eu. Quando alguém escolhe desaparecer sem explicações, sem respeito, sem consideração, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre quem foi deixado para trás. Sei que muitas pessoas passam por isso e carregam o peso da culpa, se perguntando onde erraram, o que poderiam ter feito diferente. Mas a verdade é que quem se importa de verdade não some. E quem some nunca fez realmente parte da sua vida. Naquele momento, olhando para a pessoa ao meu lado, percebi que finalmente tinha deixado tudo para trás.